Boa tarde, alunos do nono ano. Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Ivan. Hoje a nossa aula vai ser aí uma continuação, né, do estudo que nós realizamos na semana passada. Semana passada vocês lembram que nós fizemos aí um trabalho de pesquisa, né? Foi uma atividade de pesquisa e vocês aí encontraram algumas respostas que eu sei que encontraram, né? E hoje, nessa aula, a gente vai estar dando continuidade ao assunto que foi abordado na semana passada, tá certo? Nós entramos aí em uma nova etapa, né, das nossas aulas. A gente saiu aí daquela parte de astronomia, né? Onde a gente conheceu aí a composição das estrelas, as galáxias, né? O espaço, se teria condições de ter vida no espaço ou não. Então a gente estudou um pouco a vida dos astronautas, como seria, né, essa vida do astronauta. Então teve aí toda uma pesquisa voltada para todo um trabalho, né, de pesquisa e de leitura desses conteúdos. Hoje a nossa aula vai entrar em uma nova fase, que é a composição da matéria, estrutura da matéria, interior da matéria, o átomo, né? Vamos falar, na verdade, sobre o átomo como um todo, tá certo? Bom, composição da matéria. Você sabe do que é formado a matéria, né? A cadeira, o plástico, o carro, né? Todos os materiais, né? A matéria como um todo, né? Tudo, na verdade, tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço no lugar, pode ser definido como sendo matéria, né? E toda matéria é formada por pequenas partículas, designadas como átomos. Os átomos é uma unidade fundamental da matéria, ou seja, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. É através dos átomos, pessoal, que nós identificamos os elementos químicos. Por exemplo, a água, o elemento químico da água, né? Do sódio, do magnésio, né? Do lítio, do ouro, né? Tudo tem um elemento químico, né? A base desse elemento químico ela é um arranjo, né? do Um arranjo desses átomos que vai dar origem a esses materiais, tá certo? Então aqui embaixo eu trouxe uma figurinha com vários materiais, né, só para que vocês realmente fixem que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço tem composição, tem sua composição de átomos, tá certo? Por exemplo, aqui vamos falar aqui de um exemplo prático. Se você, só para título de informação, para que você fixe melhor essa ideia de átomo. Se você pegasse aí uma folha de papel A4 e começasse a cortar ela ao meio, você corta ela ao meio, separa a primeira parte que você cortou e pega a segunda parte, corta ao meio, separa e a outra parte você vai cortando e separando, cortando e separando. Quando é que você chegaria a parar de cortar essa folha, né? Ou você cortaria ela infinitamente para tudo sempre, né? Não, né, pessoal? Um dia ela vai parar de ser cortada. E esse dia que ela parar de ser cortada, ela vai chegar no que chamamos de átomo, certo? Que tinha na antiguidade, né? Lá na antiguidade, digo, há anos atrás, tinha-se o conceito de que o átomo era uma parte indivisível, né? Seria a menor parte indivisível da matéria. Mas isso ficou no passado e vocês vão entender o porquê, né? Por que ficou no passado, tá bom? Então aí é mais um exemplo de como poderíamos chegar a esse átomo. É claro que se você cortar, você não vai chegar porque a menor parte que você consiga cortar ainda não equivale a um átomo, né? O átomo ainda é muito pequeno em relação a isso que você vai cortar, tá certo? A esse tamanho que você vai cortar. Vamos lá. Esse conceito de menor parte indivisível da matéria foi deixado de lado, como eu acabei de falar. Hoje se sabe que o átomo possui outras partes subatômicas, sendo ainda divisível. Vejamos a imagem abaixo da representação do átomo. E aqui, pessoal, eu trouxe um conceito, né? O conceito de átomo de grandes cientistas e modelos, né? Os modelos, na verdade, atômicos. Pessoas lá no passado, né, estudiosos, cientistas, começaram a querer entender do que realmente seria formado as coisas. Então, Dalton
trouxe aí uma teoria, né? Dalton tinha a teoria de que o átomo era uma massa, era uma esfera, né, compacta, ela não era oca. Ou seja, essa partezinha aqui, ó, esse modelo aqui é o modelo de Dalton, né? Ele acreditava que ela era só uma esfera, o formato do átomo era uma esfera, e que essa esfera era sólida, ela não tinha espaços ocos dentro dela, certo? Como uma bola de futebol, né? Só que dessa forma seria mais como se fosse uma esfera de metal, aquela que a gente vê muito em enrolamentos de veículo, né? Enrolamentos, pronto, seria mais ou menos aquilo ali. Ele acreditava que o átomo tinha dessa forma, né? Que o átomo era exatamente dessa forma, e que ele era indivisível, né? E indestrutíveis, né? Esse conceito de indestrutível permaneceu, pessoal, né? Esse modelo dele aqui, de Dalton, ele sofreu alterações, né, com o decorrer dos anos, porque aqui em 1766 a 1844 ele perdurou até mais ou menos isso aí. Porque quando foi em 1856 a 1940, chegou o modelo de Thomson, né? No modelo de Thomson mudava um pouco, porque Thomson acreditava que o átomo, além de ser uma esfera, ele tinha fixado nela cargas positivas e negativas, a qual ele chamou de nêutron, né? E a parte central seria o núcleo. A parte central seria a parte positiva. O núcleo seria a esfera maior aqui, seria a carga positiva do átomo. E a parte negativa seria esses pontinhos aqui em azul que vocês estão vendo, certo? Então Thomson via como se fosse realmente um pudim de passa, né? Imagina aqui um pudim e as passas sendo essas bolinhas em azul aqui, que seriam as cargas negativas. Mas isso não demorou também muito tempo, né? Porque depois desse modelo atômico aí de Thomson, surgiu o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford tinha um núcleo denso, pequeno, e elétrons orbitando o núcleo. Ou seja, ele achava que o núcleo ele era realmente central, mas que esses elétrons, essa carga negativa que fica aqui, ela não ficava estática, ela ficava orbitando o núcleo, né? O núcleo do átomo. Então esse modelo de Rutherford foi um modelo muito próximo do que encontramos hoje, né? O modelo de Rutherford, entre os dois modelos anteriores que nós falamos, o de Dalton e de Thomson, foi um modelo realmente que se destacou, né? E esse modelo de Rutherford ele durou de 1871 até 1973, né? 1973. Esse aqui chama-se o modelo planetário, né? Era o modelo planetário de Rutherford, ok? Com o passar dos anos, como a tecnologia foi avançando, né? Foi chegando-se a novos conceitos, chegamos a um modelo mais próximo do que seria o modelo atual, né? Na verdade, esse é o modelo atual. É claro que houve também algumas modificações no modelo espacial do átomo, certo? Que é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr é muito próximo ao de Rutherford, e esse trabalho de Rutherford contribuiu muito para que Bohr tivesse essa outra visão, né? Essa outra visão. Ou seja, ele permaneceu o núcleo centralizado, mas em vez de uma eletrosfera, Bohr acreditava que existia várias eletrosferas, né? Várias camadas, né? Várias camadas que são as eletrosferas, né, do átomo, girando, e esses elétrons, né, eles ficavam girando em torno do núcleo. E aqui estava dessa forma, que ele ficava girando em torno do núcleo. E pronto, e aqui nós vemos o seguinte, níveis de energia no modelo de Bohr. Os níveis de energia, órbitas estacionários, quantização da energia, modelo nuclear. Esse aqui é o modelo nuclear, é o modelo mais próximo do que temos hoje, certo? Então aí, pessoal, vocês viram aí uma pincelada, né? Um pouco da história lá do passado. Você vê que as pessoas, os questionamentos, foi quem fez com que chegássemos aos modelos atuais, né? O modelo atômico atual, tá certo?
Então, entendam que é interessante sempre questionar as coisas, buscar resposta para as coisas e pesquisar, muita pesquisa. Isso aí vocês viram que não foi de um dia para o outro, né? Demorou anos para que chegassem a esse modelo do átomo como conhecemos hoje, certo? Então o modelo mais próximo, né? Mais próximo do que temos hoje é esse aqui. Só que hoje, pessoal, existe também a teoria da energia quântica, né? Que é um assunto que nós ainda vamos falar mais adiante. Se vocês não tiverem essa aula comigo, agora no nono ano, vocês com certeza vão ter essa aula aí no nível médio, né? Vocês vão passar aí, vão passar dessa transição do Fundamental 2 e vão entrar no nível médio. No nível médio vocês vão ter uma aula específica de física e de química separada da aula de ciências, tá certo? Aqui a gente trabalha ciência, né? Mas lá vocês vão ver isso aqui de forma separada e vão entender, creio que vão entender, né? Todo esse conteúdo, tá bom? Os átomos possuem camadas de energia assim classificadas. Pronto, aqui nós vamos dar uma pincelada nesse assunto sobre essas camadas, né? Que circulam aí os elétrons em torno do núcleo do átomo, tá certo? Aqui já é um modelo mais atualizado, né? Aqui esses círculos em tom azul que vocês estão vendo aí seriam a eletrosfera. E os elétrons, que essas bolinhas verdes, eles ficam circulando em torno do núcleo, né? Girando, eles ficam girando. E estudos, né? Depois de muitos estudos, eles entenderam que existia aqui também, pessoal, não só esse esquema espacial, mas que existia camadas de energia, né? E essas camadas de energia que está na eletrosfera, elas é distribuída dessa forma. Utilizaram para classificar elas as letras do alfabeto, né? K, L, M, N, O, P, Q. O K possui aqui um nível de energia 2, né? O L possui 8, o M 18, o N 32, o O 32, o P 18 e o Q 8. Entendeu? Então a menor aqui seria a K, que é a mais próxima do núcleo, certo? Aqui é a camada com menos elétrons, né? Com menos energia. Essa camada da eletrosfera possui um número máximo de elétrons e todos os elementos da tabela periódica têm um nível de energia. Vocês vão ver que todos os elementos da tabela periódica possuem um nível de energia, né? Que é através, como eu falei para vocês, desse arranjo dos átomos que vai dar origem às moléculas. E as moléculas a gente vai entender agora um pouquinho dela logo aqui abaixo, tá certo? Pessoal, vocês estão entendendo? Se não entender, volta um pouco o vídeo. Quiser material de apoio, olhe outros vídeos na internet, leia o livro de vocês, aprendam, tá certo? Não fiquem parados no tempo, tá bom? Então aqui, vamos ver aqui, ó. Dependendo do arranjo desses átomos, são formadas as moléculas, certo? Por exemplo, aqui nós temos a fórmula da água. A fórmula da água, todo mundo sabe que é H2O. Esse H é hidrogênio e o O é oxigênio. Então, para formar essa molécula, né, que isso aqui é muito pequeno, né, muito pequeno, para formar essa molécula aqui, foi necessário o quê? 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, esses 3 átomos, né, se juntaram e formaram a molécula da água. Entendeu? Então, veja que a composição da matéria, né, da água, ela é composta por átomos, né, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, formando aí o que? A molécula da água, H2O, tá certo? Bom, pessoal, esse assunto a gente vai parar ele por aqui por enquanto, né? A gente não vai dar continuidade a esse assunto, mas vocês vão ver tudo isso aqui que eu expliquei de forma mais clara, né, mais objetiva, lá no nível médio, né, quando vocês estiverem cursando o nível médio de vocês.
Mas a aula não parou por aqui não, a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido o que nós tratamos hoje, né? Não vou deixar nenhuma atividade para vocês fazer, não, eu quero que vocês só leiam. Leiam, pesquisem, estudem, continuem estudando, né? Porque logo logo a gente vai ter uma atividade que essa atividade vai também valer pontos, né? Vai levar vocês a grande promoção de passarem de ano aí e continuar os estudos de vocês, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.